É possível calcular quantas laranjas serão vendidas fazendo a subtração no quadro valor de lugar. Acompanhe a resolução. Primeiro, subtraímos as unidades. 5 menos 5. Você vai precisar fazer algumas trocas. Em seguida, vamos subtrair as dezenas. De 2 dezenas, não é possível retirar 4 dezenas. Será necessário fazer a troca de uma centena por 10 dezenas e depois juntar com as 2 dezenas que já temos. Ficamos com 12 dezenas e 2 centenas. Agora, podemos subtrair as dezenas. 12 menos 4 é igual a 8. Uma das centenas foi trocada por dezenas, então ficaram 2 centenas. Subtraindo as centenas, 2 menos 1 é igual a 1. Note que as trocas que fizemos são as mesmas que fazemos para calcular usando as peças do material dourado. Para as atividades a seguir, você deve usar as figuras do material dourado sobre sua carteira. André aprendeu a colher frutas no sítio do avô. Veja na tabela a quantidade de frutas colhidas nos últimos dias. Frutas: laranjas, quantidade colhida, 397. Limões, 228. Maçãs, 165. Quantas laranjas foram colhidas a mais que limões? Qual é a operação que precisamos fazer? Primeiro, representamos a quantidade de laranjas, que é 397, com o material dourado, né? Então, nós vamos representar a quantidade das laranjas, 397. E vamos fazer a operação, né? Menos 228. Nós vamos riscar 2 placas, né? 2 barrinhas, só que precisamos trocar uma barrinha por 10 cubinhos, para poder subtrair 8 cubinhos, tá? Aí, no caso, nós riscamos 2 placas, 2 barrinhas e 8 cubinhos. O que você pode fazer para retirar 8 unidades de 7? Trocar uma barra por 10 cubinhos. Risque uma das barras e desenhe mais 10 cubinhos. Foi o que nós já fizemos, tá bom? Subtrai a quantidade de limões, 228, riscando as peças necessárias. Isso no material dourado, tá? Agora, a gente vai registrar no quadro ao lado os mesmos passos feitos com o material dourado. 397 menos 228. O 7 não dá para tirar o 8, a gente pega emprestado. Vai ficar valendo 17. 17 menos 8 é igual a 9. 8 menos 2 é igual a 6. 3 menos 2, desculpa, é igual a 1. Então, foram colhidas 169 laranjas a mais. Qual a diferença entre as quantidades de limões e maçãs colhidos? Qual é a operação que precisamos fazer? Então, primeiro, a gente vai representar a quantidade de limões, que é 228, usando o material dourado. Tá? Então, nós temos 2 placas, 2 barrinhas e 8 cubinhos. Só que aí, no caso, nós vamos trocar uma placa por 10 barrinhas para poder fazer a operação, tá bom? Retire 5 unidades de 8 unidades, riscando os cubinhos. O que você pode fazer para retirar 6 dezenas de 2? Trocar uma placa por 10 barras. Subtrai a quantidade de maçãs, 165, riscando as peças necessárias. As peças que sobraram sem riscar representam a diferença entre a quantidade de limões e de maçãs. Registre no quadro a seguir os mesmos passos feitos com o material dourado. Então, 228 menos 165. 8 menos 5 é igual a 3. O 2 a gente vai pedir emprestado para o vizinho da centena, então vai ficar valendo 12. 12
menos 6 é igual a 6. 1 menos 1 é igual a 0. A diferença entre a quantidade de limões e de maçãs é de 63 unidades. Quantas frutas foram colhidas no total? Represente a quantidade de cada fruta desenhando as peças do material dourado. Então, laranja, 397, limões, 228, maçãs, 165. Junte as peças iguais e faça as trocas necessárias para saber quantas frutas foram colhidas. Em seguida, pinte as peças que indicam esse total. Então, pinte a menor quantidade de peças. Aqui, no caso, nós vamos pintar 7 placas e 9 barrinhas. Registre no quadro a adição feita. 397 mais 228 mais 165. 7 mais 8, 15 mais 5, 20. Sobe o 2. 2 mais 9, 11. Com mais 2, 13. Com mais 6, 19. O 9 fica, sobe 1. 3 mais 1, 4. Com mais 2, 6. Com mais 1, 7. Então, foram colhidas 790 frutas no total. Desenhe as peças necessárias para formar mais uma centena a partir desta quantidade. Então, no caso, a gente já tinha, né? 7 placas e 9 barrinhas. Para formar mais uma centena, a gente desenha mais uma barrinha. Resolva as operações e depois encontre os resultados de cada uma delas no caça-números. Os resultados estão escritos na vertical ou na horizontal. Então, 174 menos 59 é igual a 115. 235 menos 119, 116. 186 menos 94, 92. 204 menos 121 é igual a 83. 198 menos 49 é igual a 49. 167 menos 149 é igual a 18. E tá aqui o resultado no caça-números, tá? Vocês podem notar que tem número em pé e tem número deitado, tá bom? Faça uma das subtrações, aliás, escolha uma das subtrações e invente um problema que você possa resolver com essa operação. Então, você escolhe qualquer um e inventa um probleminha, tá bom? Pedro tinha 174 bolinhas de gude e perdeu 59 jogando com João. Quantas bolinhas Pedro tem agora? Então, 174 menos 59, 115, tá bom? O Pedro tem agora 115 bolinhas de gude, ok? Vocês podem inventar o probleminha, escreve, tira a foto e manda para mim, tá bom?